Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para tratar de um caso, de um exemplo real, onde eu atuei como perito judicial, onde o autor moveu uma ação contra a seguradora. Nós vamos aqui no vídeo preservar os nomes das empresas, o nome do réu, o nome dos participantes da perícia, mas vamos tratar aqui na íntegra a respeito desse caso. Então nós temos aqui, esse aqui já é o meu laudo pericial. Vocês veem aqui que tem já a minha identificação, né? Para quem nunca elaborou um laudo pericial, é muito importante que se assista esse vídeo para ter noção de como é feito um laudo pericial e qual que é a forma de apresentação dele, né? Então aqui você pode colocar o seu nome, a sua identificação no seu papel timbrado, no caso, e nós temos aqui, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da segunda vara judicial da comarca de, a cidade, eu vou omitir aqui, né, o número do processo também, Roberto Ramos Assunção, engenheiro civil, perito judicial, nomeado nos autos de ação de cobrança de seguro residencial e danos morais requerida por, aqui tem o nome do autor, em face de, e aqui temos o nome da seguradora. Dando por terminados seus estudos, diligências e vistorias, vim respeitosamente à vossa presença para apresentar suas conclusões expressas no seguinte laudo pericial. Termos em que pede deferimento, aqui tem a data. Então, pessoal, nós fizemos aquela folha inicial lá, que é de praxe, todos nós seguimos aquele padrão. No padrão do meu laudo aqui eu coloco aqui um índice, né, que é importante para que o magistrado ou as partes consigam se organizar melhor na consulta, né? Então, eu tenho por hábito colocar um índice. Temos aqui, ó, o objetivo do laudo, temos a localização do imóvel, temos um item a respeito da vistoria, das constatações, apuração dos valores de reconstrução, cálculo de depreciação, conclusão, encerramento, resposta aos quesitos, croquis do imóvel e relatório fotográfico. Então, para que vocês entendam melhor esse laudo, eu vou, antes de mais nada, mostrar para vocês o relatório fotográfico, para que vocês tenham uma noção do que eu vi lá em cena, e depois nós vamos iniciar a leitura do laudo passo a passo, tá? Então nós temos aqui a fachada do imóvel, a vista geral da área de lazer e garagem. Essa parte que nós estamos mostrando aqui é a parte remanescente do incêndio, ou seja, a parte que sobrou, porque boa parte desse imóvel foi danificada e será necessário a reconstrução. Então nós temos aqui a parte remanescente, depois nós entramos aqui nos estragos, quer ver? Ó? Bom, ainda que a área remanescente, nós temos aqui, ó, a região em que foi incendiado o imóvel, então nós temos todos os compartimentos. Vocês veem que não temos mais cobertura aqui, porque o telhado era em estrutura de madeira, então foi todo consumido pelo fogo, todos os revestimentos. Aqui nós temos os revestimentos cerâmicos, mas que também danificaram com fuligem e com a ação do tempo, em virtude do imóvel estar exposto às intempéries desde a ocasião do sinistro. Nós temos aqui, ó, a estrutura do telhado carbonizada, o que ainda restou dela, né, porque boa parte já foi retirada, os escombros foram retirados, os escombros do incêndio. Tá vendo aqui, ó, já cresceu vegetação na parte remanescente do imóvel. Então esse registro fotográfico eu estou mostrando preliminarmente para que vocês tenham noção de como o imóvel se encontrava na ocasião em que eu efetuei a vistoria. E aí, agora que vocês têm uma noção de como o imóvel estava, nós vamos reiniciar a leitura do laudo, passo a passo. Então, nós temos aqui a minha petição, aqui, onde eu entrego o laudo pericial. Assim fica melhor, né?
Entreguei o laudo pericial, nós temos o índice. É importante que se tenha um índice para uma melhor organização. Então, o primeiro item do índice, objetivo. Antes de mais nada, o laudo, o laudo de perícias de engenharia civil, ele responde à ABNT, ele obedece à norma da ABNT 13752. Então aqui nós temos o item 1 objetivo, todos esses itens que nós colocamos e a ordem deles até chegar na conclusão, eles fazem parte de uma norma. Então nós temos que seguir uma norma na elaboração do nosso trabalho, senão vai ficar uma coisa muito bagunçada. Então, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês é um caso real, mas é importante que vocês tenham conhecimento da norma 13752 da ABNT, que fala sobre perícias de engenharia na construção civil. É específica da construção civil. Então, vamos lá. Objetivo do laudo. Este laudo pericial tem como objetivo a apuração do valor necessário para a reconstrução do imóvel localizado à rua tal, tal município, em São Paulo, acometido por incêndio em 19 de setembro de 2016, cujo valor indenizado pela ré está sendo questionado pelo autor. Então vamos lá. Por que o autor entrou com ação contra a ré, que é a seguradora? Porque ele recebeu um valor ou um pouco mais de 100 mil reais e ele achou esse valor insuficiente. Então ele está pleiteando um valor superior a esse e também uma importância bem alta de danos morais. Se não me falha a memória, era algo em torno de R$ 1 milhão essa ação de danos morais, mais alguma coisa do valor do imóvel. Então nós estamos falando de mais de R$ 1 milhão, que é o pleito do autor. Então eu aceitei o caso. Esse caso eu estimei em R$ 8.500 meus honorários. E a partir do momento que eu coloquei ali a minha aceitação, o autor entrou com um pedido de justiça gratuita. E o juiz deferiu o pedido de justiça gratuita. Eu poderia, diante disso, recusar e não prosseguir no caso, mas eu resolvi continuar. Então, o que ocorre é que eu fiz esse laudo em função de uma ação de um valor altamente elevado, sendo que não ganhei nada para fazê-lo, porque o autor entrou com uma solicitação de justiça gratuita e o juiz deferiu. Então nós temos aqui o objetivo do laudo, é avaliar o valor de reconstrução do imóvel que o segurado julga ser insuficiente. Então nós temos aqui a localização do imóvel, ele fica no meio de uma quadra. Essas ruas aqui vocês estão vendo, são ruas de areia, né? Porque era uma região litorânea do litoral de São Paulo. É importante, pessoal, que quando vocês coloquem a localização, vocês citem a fonte de onde vocês tiraram a imagem, tá? Vocês sempre que vocês utilizarem algum recurso, vocês citem as fontes, tá? Então nós vamos para o item 3, que falamos sobre a vistoria. Realizamos vistoria no imóvel em 17 de julho de 2019, acompanhados pelo engenheiro, que temos o nome do engenheiro, que eu omiti, assistente técnico da ré, não havendo representantes do autor. O imóvel em questão não é residência habitual do autor, e sim imóvel de veraneio, de forma que o acesso foi providenciado pelo senhor vizinho do imóvel. O que aconteceu aqui? Nessa perícia só compareceu eu, perito judicial, e o assistente técnico do autor. A ré não designou, não, apareceu eu e o assistente técnico da ré, que é a seguradora. O autor não indicou assistente técnico. Os advogados das partes não compareceram, então só tinha eu e o assistente técnico da ré, que era a seguradora,
E nada mais. Um vizinho abriu o imóvel porque o autor alegou que não podia se fazer presente por problemas de saúde. Constatações. Trata-se de residência unifamiliar térrea, com 143,02 metros quadrados de área construída, idade aparente 25 anos, padrão de acabamento médio, erigida em alvenaria, revestimento interno em argamassa com acabamento em revestimento cerâmico, esquadrias metálicas, telhado com estrutura de madeira e telhas onduladas de fibrocimento, instalações elétricas e hidrossanitárias embutidas. Essa descrição aqui, pessoal, ela tem que ocorrer. Qualquer tipo de perícia que você faça, quando eu falo de fazermos o nosso laudo de acordo com a norma 13752 da BNT, essa norma também prevê que nós façamos o detalhamento dos imóveis vistoriados. Não só o detalhamento do imóvel em si, quanto de sua localização, as benfeitorias da região, concessionárias e tudo, polos valorizantes. Então, tudo isso nós temos que mencionar. Então, nessas constatações, eu aproveito e já coloco aqui as características do imóvel, né? E é importante que a gente também mencione o estado de conservação e a idade aparente, para que a gente possa lá na frente fazer, se necessário, o cálculo de depreciação do imóvel. Observamos que o imóvel foi atingido pelas chamas na parte do fundo, onde temos dormitório, cozinha, sala, sanitários. Já na parte frontal, onde temos área de lazer, sanitário e garagem, foi atingido apenas por fuligem. Nós dizemos aqui que o imóvel foi comprometido parcialmente. Não é como o segurado alegou que o imóvel foi perdido. O imóvel tem a parte remanescente dele, a parte frontal, que eu mostrei nas fotos, que existe, está limpa em condições de uso e habitabilidade. Então aqui já fica mais uma informação para o magistrado de que o imóvel não foi completamente atingido, foi parcialmente. Mas aqui apenas nós estamos nos itens constatações. Essa informação virá mais adiante, novamente. Dadas as condições em que o imóvel se encontra, a parte dos fundos atingida pelas chamas, que representa 57,17% da edificação, é passível de reconstrução. Já a parte frontal, atingida pela fuligem, que representa 42,83% da edificação, é passível de restauração. Ou seja, essa parte do fundo, você viu pelas fotos e vê que ela está completamente comprometida. Só que você tem ali a alvenaria, que é passível de recuperação, você tem a fundação, que não sofreu danos. Então, o que é necessário fazer ali? Algum reparo na alvenaria, a reconstituição de todos os revestimentos, execução da estrutura do telhado, recolocação do telhado, forro e instalações. Então, o imóvel ele foi atingido, sim, em 57,17% pelas chamas, mas mesmo nessa região, ele é passível de recuperação. A área do imóvel a ser reconstruída requer a execução de telhado, forro, revestimento cerâmico em paredes e pisos, esquadrias, portas, instalações elétricas e hidráulicas, metais sanitários, box, louças, substituição de caixa d'água e pintura, sendo esses serviços, bem como os serviços de restaurações da área atingida por fuligem, detalhados na planilha orçamentária apresentada no item a seguir. Então nós dizemos que a parte do fundo ela é passível de recuperação e a parte remanescente ela necessita de alguns cuidados especiais lá, como a limpeza para a remoção da fuligem, mas são serviços mais tranquilos de serem realizados. Então, qual que era o X da questão? O que o segurado está pleiteando? Um valor maior para a recomposição do seu imóvel, tal qual ele era antes do sinistro. Então, essa perícia ela gira em torno disso, em torno do valor justo para que o segurado reconstrua o seu imóvel. Então, esse item aqui, apuração de valores de reconstrução. Esse item aqui é importantíssimo e é imprescindível nessa perícia. Os valores de reconstrução foram calculados tendo como base os levantamentos e medições realizados no imóvel, de forma que identificamos as etapas construtivas necessárias
para restauração, bem como os materiais a serem utilizados, respeitando o padrão de acabamento original. É importante isso aqui, ó. Nós temos que fazer uma vistoria minuciosa para verificarmos quais são os danos a serem reparados e para que tenhamos dados para fazer essa verificação e essa quantificação. Temos que ter croquis, temos que ter medidas para chegarmos a uma planilha orçamentária de forma coerente. E esse padrão de acabamento original que nós citamos é o padrão de referência que nós vamos utilizar. Nós não iremos utilizar para fazer a apuração do valor de reconstrução padrão de acabamento superior ao que ele tinha lá, ou qualquer tipo de modificação diferente da original, porque senão nós não teremos aí um valor adequado, um valor coerente com o que o segurado tinha no imóvel. Nós não podemos considerar no valor de reconstrução benfeitorias ou melhorias. Nós temos que imaginar que estamos apurando o valor do imóvel tal qual ele era um segundo antes do sinistro, tá certo? De forma original. Temos a seguir a planilha orçamentária detalhada, onde podemos identificar as etapas construtivas consideradas em cada compartimento, quantitativos, valores unitários, fonte de valores PINE e revista e pesquisa de mercado. Então, pessoal, isso aqui, ó, vamos falar sobre o que é importante nesse item. Em cada compartimento. Etapas construtivas consideradas em cada compartimento. Vou mostrar a seguir uma planilha orçamentária. Quando eu faço a vistoria, eu faço o levantamento de cada compartimento do imóvel e tudo o que tem que ser feito naquele compartimento, de forma que a planilha orçamentária ela não é genérica, com uma descrição geral do que tem que ser feito. Eu faço essa descrição item a item, compartimento por compartimento, porque dessa forma nós temos como verificar com precisão qualquer discrepância que ocorra na descrição de serviços ou divergência de valores. Então, essas etapas construtivas consideradas em cada compartimento, para que isso seja feito, você tem que fazer um croquis do imóvel quando você for vistoriar e anotar em cada compartimento todos os danos que ocorreram, para que você possa reproduzir na planilha orçamentária todos aqueles itens de forma fiel ao que existia originalmente. A fonte de valores é imprescindível também, você tem que citar qual foi sua fonte de valores. A revista PINE, ela publica mensalmente planilhas que são frutos de pesquisa de mercado. É uma planilha, é uma revista que ela é referência para todos os profissionais da construção civil. Ela é altamente de qualidade, assim, de pesquisa que é inquestionável, de forma que nós utilizamos as fontes da revista PINE e ela é a nossa referência. Você pode utilizar outras fontes se você preferir, mas não deixe de citá-las. Pesquisa de mercado também, porque muitas vezes nós não encontramos algo na revista ou alguma coisa muito específica e você pode fazer uma pesquisa de mercado e, se for necessário, até citar onde você pesquisou esses itens, caso você seja questionado. Nós temos aqui a planilha orçamentária, então, que eu vou mostrar item a item para vocês. Então, o que é importante? Essa planilha ela tem que seguir uma numeração de item para que seja organizada, a descrição. Essa descrição é a descrição das etapas construtivas, que eu vou falar um pouco mais adiante, a unidade, porque nós estamos falando de diversas etapas construtivas e cada uma tem uma unidade. Por exemplo, pintura em metro quadrado, vaso sanitário é unidade, né? Concreto é metro cúbico. Então nós temos aqui a coluna de unidade, onde nós temos aqui metro quadrado, verba, metro quadrado, metro cúbico, a quantidade, que serão os valores calculados, valor unitário e valor total de cada item. Então,
como eu havia dito para vocês, eu faço a planilha item a item. Então aqui nós temos dormitório 1, tá vendo? Dormitório 1, nós temos todas as etapas construtivas do dormitório 1, remoção de argamassa de revestimento, remoção de porta-balcão, aí nós temos as remoções, aí aqui a colocação de porta-balcão, aqui você considerou remoção, depois veio a colocação de uma porta nova, temos tudo, contrapiso, colocação de piso, tudo. Então, para que você elabore uma planilha orçamentária dessa, você tem que ter experiência de obra, você tem que fazer a quantificação e você vai ter que atribuir aqui os valores unitários de cada etapa construtiva e achar os valores totais de cada etapa construtiva, de forma que em cada ambiente você vai ter um subtotal, quanto vai ser gasto naquele ambiente. No caso, nesse dormitório aqui, ó, deu R$ 9.931,96. Então, para todos os ambientes do imóvel, nós temos aqui a planilha orçamentária, a descrição, tá vendo? O sanitário social, sanitário da suíte nós denominamos lá atrás, sala. Tá vendo? Nós temos todas as etapas construtivas. E depois aqui nós temos esse item telhado. O telhado é um item que eu coloquei isolado, porque o telhado, para não fazer um item telhado para cada ambiente, eu fiz um item telhado geral, porque já coloco a área total do imóvel. Então eu coloquei aqui, ó, execução de estrutura de madeira, cobertura em telhas, colocação de calhas e rufos. Nós chegamos aqui no valor total da obra de R$ 84.574,63. Nós temos que considerar o BDI, né, que nós temos aqui esse valor, que é um percentual do valor total, que eu não me lembro agora qual foi o percentual que foi atribuído. Os impostos, porque essa obra provavelmente será feita com alguma empresa, né? Então temos os impostos aqui, esse imposto é da ordem de 16,5%, e temos o total geral. Então esse total geral que eu apurei para a reconstrução do imóvel é 127.901,37. Então nós já temos aqui um valor de reconstrução do imóvel. Agora nós vamos prosseguir para ver o que vai acontecer aqui. Cálculo de depreciação. Quando nós fazemos alguma avaliação, e nesse caso é um caso de indenização, a seguradora também necessita, ela aplica uma depreciação no imóvel, porque nós temos o chamado valor de novo e temos o valor depreciado. A seguradora, ela paga o valor do reparo do bem, mas tem algumas particularidades que, para ela liberar esse valor, ela necessita que o segurado comprove que ele realmente vai executar a obra. Então tem algumas regras internas do seguro que eu não vou me estender aqui, porque não foi o objetivo dessa perícia e isso não vai vir ao caso na nossa análise. Então vamos retomar aqui, vamos falar sobre o cálculo da depreciação. Para o cálculo da depreciação utilizamos o método de Ross-Heideck, que leva em consideração o obsoletismo da idade do imóvel e o estado de conservação do imóvel. Então nós temos outros métodos de cálculo de depreciação, por exemplo, o método da linha reta. Mas o método da linha reta ele não leva em consideração a idade e o estado de conservação. É importante levar em consideração o estado de conservação. O método de linha reta, do meu ponto de vista, ele é indicado mais para depreciação de equipamentos ou coisas do tipo, né? Para depreciação de imóveis, eu sempre utilizo o método de Ross-Heideck. Cálculo do coeficiente de depreciação K. Então aqui eu não vou me estender a como funciona o método, né? Porque isso é objeto de uma outra aula que nós poderemos fazer. Mas só para passar de forma bem superficial, nós temos que calcular o coeficiente K
esse coeficiente ele é tirado de uma tabela onde nós colocamos aqui a idade do imóvel, o estado de conservação, a idade de 25 anos, estado de conservação regular, a vida útil do imóvel, 60 anos. Nós fazemos o cálculo do percentual da vida útil e achamos esse percentual 41,67, que na tabela nos oferece o coeficiente de depreciação K, que aqui no caso foi calculado por interpolação linear, porque não existia na tabela o valor, e nós tivemos que encontrar o valor dentro de um intervalo, por isso foi calculado por interpolação linear. E chegamos à depreciação. O valor da depreciação é o valor de reconstrução, que foi aquele valor que nós calculamos, vezes o coeficiente de depreciação, que é esse K que nós encontramos. Então aqui, ó, o valor de depreciação é os 127 mil, vezes a depreciação de 31,32%. Então daquele valor, teríamos que aplicar uma depreciação de R$ 40.058,71. Esse é o valor da depreciação. Eu calculei esse valor porque no ramo do seguro ele é aplicado, e ele foi aplicado no cálculo de indenização do segurado, antes de que isso se tornasse uma perícia judicial. Então, em algum momento, esse cálculo de depreciação ele será necessário. E por que eu fui nomeado nesse caso? Porque o juiz viu que na minha descrição, na minha biografia profissional, eu sou especialista em seguros, eu trabalho muito com companhia de seguro. Então, não foi à toa que ele me nomeou no caso. Se é alguém que não tem essa vivência na área de seguros, de repente não teria a percepção de que ele teria que também calcular o valor da depreciação. Acho que me adiantei muito aqui, vamos ver. Não, tá certo. Conclusão. Constatamos que o imóvel pertencente ao autor não é residência habitual, e sim imóvel de veraneio. Eu quero dizer isso aqui para vocês, pessoal, não é residência habitual, e sim imóvel de veraneio. O que isso quer dizer? É uma informação que não me foi pedida, mas ela é uma informação importante. Por quê? Quando a pessoa faz a contratação de um seguro, ela tem que declarar se o seguro é de residência habitual ou de residência de veraneio. Se é residência habitual, a seguradora vai cobrar um determinado valor. Agora, se é uma residência de veraneio, que é uma residência suscetível a mais riscos, que eventualmente não tem segurança e pode ser objeto de vandalismo ou de furtos, é um outro valor. Então, quando o segurado contrata um seguro alegando que é uma residência habitual e ela é uma residência de veraneio, na realidade ele não está passando uma informação correta para a companhia de seguro. Isso é passível até de que a companhia negue o pagamento da indenização. Mas não foi o caso. Aqui a companhia ela pagou. Ela pagou. É que o segurado não se sentiu confortável com o valor a ser pago. Então voltamos. Constatamos que o imóvel pertencente ao autor não é residência habitual, e sim imóvel de veraneio, cujos danos ocasionados pelo fogo danificaram 57,17% da edificação, que deverá ser reconstruída, sendo que a área remanescente de 42,83% é passível de restauração, uma vez que só foi atingida por fuligem. Esse é o parágrafo 1 da minha conclusão. Parágrafo 2. Apuramos a importância de R$ 127.901,37 como valor total para a realização dos serviços necessários para deixar o imóvel de acordo com suas características originais. O que isso quer dizer? Que eu não considerei benfeitorias ou melhorias. Calculei o valor em cima das características originais. Apuramos a importância de R$ 40.058,71 como depreciação utilizando o método de Ross-Heideck, que leva em consideração o obsoletismo da idade e o estado de conservação do imóvel, sendo esse método mais adequado que o método da linha reta quando se trata de imóveis. Por que eu estou citando
o método aqui. Toda vez que nós fazemos alguma perícia ou algum cálculo, nós temos que citar qual é a nossa fonte, né? Nós temos que citar qual é a nossa fonte. A gente tem que citar qual é a metodologia que nós utilizamos e quais são as nossas fontes de pesquisa, por exemplo. E por que eu cito aqui o método da linha reta? Eu cito o método da linha reta porque no relatório de regulação que a seguradora elaborou para pagar o segurado, ela utilizou o método da linha reta. Então, eu comento que o método Rossadec é o mais adequado. Então, o que nós fizemos aqui nessa conclusão? Descrevemos o percentual efetivamente danificado do imóvel e dizemos também que existe um percentual remanescente. Depois nós colocamos aqui qual foi o valor calculado para trazer o imóvel às suas características de originalidade. Depois nós calculamos aqui o valor de depreciação. O juiz ele vai precisar desse valor aqui, 127.937. É isso que interessa para ele. Mas caso haja algum questionamento por parte do segurado em relação à depreciação que foi atribuída na época, já temos aqui o valor calculado. Encerramento. Não havendo mais nada a ser esclarecido, encerramos o presente laudo pericial composto por 11 laudas impressas de um só lado, todas numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada. Acompanhe anexo 1 e 2. Então nós vamos agora à resposta aos quesitos. Resposta aos quesitos elaborados pelo autor. Então, esses quesitos foram elaborados pelo autor e vamos ver aqui o que ele colocou na época. Queira o senhor perito informar qual o estado atual do imóvel do autor e a extensão dos danos. Resposta. Observamos que o imóvel foi atingido pelas chamas na parte do fundo, onde temos dormitórios, cozinha, sala e sanitários. Já na parte frontal, onde temos área de lazer, sanitário e garagem, foi atingido apenas por fuligem. Dadas as condições em que o imóvel se encontra, a parte dos fundos, atingida pelas chamas, que representa 57,17% da edificação, é passivo de reconstrução. Já a parte frontal, atingida pela fuligem, que representa 42,83% da edificação, é passivo de reparo simples. A área do imóvel a ser reconstruída requer a execução de telhado, forro, revestimento cerâmico em paredes e pisos, esquadrias, portas, instalações elétricas e hidráulicas, metais sanitários, boxes, louças, substituição de caixa d'água e pintura. Qual a natureza do sinistro? Incêndio. Terceira pergunta. Qual a causa que o originou? Não compete a nós determinar qual foi a causa que originou o sinistro. O que está sendo levado em consideração aqui na perícia é divergência de valores de indenização. A gente não está aqui investigando qual foi a causa que originou o sinistro, até mesmo porque a seguradora não está se negando a pagar o sinistro em virtude da causa, se foi um incêndio ocasional ou se houve algum tipo de intenção. Mesmo assim, a gente tem que dar uma resposta aos quesitos, e a minha resposta é essa aqui. Esse perito não compareceu ao imóvel na ocasião do sinistro, e na ocasião da vistoria o imóvel já havia sido alterado, no que diz respeito à remoção de escombros e limpeza, de forma que não temos elementos para determinar a causa do evento. No entanto, de acordo com o boletim de ocorrência da página 122 dos autos, temos. Aqui eu transcrevi o que estava no boletim de ocorrência. Queira o senhor perito descrever o imóvel objeto do litígio, inclusive com sua metragem e distribuição. Então, para não me estender muito aqui, já que nós já falamos sobre isso no corpo do laudo, aqui eu reproduzi aquela descrição do imóvel, tal qual foi solicitado, e coloquei também qual a compartimentação do imóvel também, conforme solicitado. Queira o senhor perito informar se há bens móveis e seguros para uso dentro do interior do imóvel.
Então eu coloquei, não existem imobiliários, equipamentos ou utensílios remanescentes, a área atingida pelas chamas. Tudo que havia no imóvel foi consumido pelo fogo, então não existe o que relatar. Queira o senhor perito esclarecer que tipo de riscos ou danos encontrados acarretaram ao imóvel e à saúde de seus ocupantes. Os danos constatados estão descritos na resposta do quesito 1. O imóvel requer reconstrução da parte dos fundos e reparos simples na parte frontal, de forma que, ainda que a parte frontal esteja aparentemente sendo utilizada, o imóvel como um todo não está em condições de habitabilidade. Não temos conhecimento de que o evento tenha ocasionado danos à saúde dos ocupantes do imóvel. Queira o senhor perito informar quais imóveis fazem divisa com o autor e se há risco proveniente do sinistro acometido. Então, nós descrevemos quais eram os imóveis vizinhos, não constatamos riscos. Queira o senhor perito informar os prejuízos causados à habitabilidade do imóvel do autor pelos danos encontrados. Os danos causados comprometeram a habitabilidade do imóvel. Queira o senhor perito informar o tipo de aspecto encontrado na entrada do imóvel em seu interior, considerando o acesso ou visual e a estrutura dos ambientes, porventura existentes, e se tem relação com o sinistro. A parte frontal do imóvel, onde temos churrasqueira, cozinha, sanitário e garagem, se encontra limpa, com fuligem moderada na face inferior do telhado, estando as paredes e pisos dos ambientes limpos e aparentemente sendo utilizados. Ou seja, o imóvel foi incendiado, mas ele está com a parte frontal em condições de uso. Aparentemente estão utilizando para lazer, já que é uma casa de veraneio. Já a parte dos fundos, conforme descrição dos danos expostos na resposta 1 do quesito, carece de reconstrução, não havendo condições de habitabilidade. Quesito 10. Queira o senhor perito informar se a mera reforma e manutenção do imóvel é suficiente para a correta e segura habitação do imóvel. Esses quesitos, como eu falei, são quesitos do autor, de quem moveu a ação, de quem está descontente com a postura da companhia de seguro. Então, eu vou ler novamente esse quesito para vocês. Queira o senhor perito informar se a mera reforma, vou grifar aqui, e manutenção do imóvel é suficiente para a correta segurança e habitação do imóvel. Esse termo mera reforma que o advogado segurado utilizou, ele minimiza aí as condições que o imóvel poderá atingir caso seja reformado. É como se a reforma fosse algo insuficiente, né? Então aqui tem uma informação embutida nessa pergunta aqui. A minha resposta: o imóvel carece de reconstrução da parte dos fundos atingida pelas chamas e reparos importantes na parte da frente, atingida por fuligem, de forma que, após a realização do serviço descrito no item 5, cito, apuração de valores de reconstrução, estará em perfeitas condições de habitabilidade. Então aqui a gente já tira qualquer tipo de fantasia que exista de que o imóvel não é passível de recuperação e que fique em condições de habitabilidade. Queira o senhor perito informar, caso entenda pelos reparos parciais do imóvel, qual o valor médio de custo para eventuais reparos para que o imóvel retorne ao estado anterior do sinistro. A gente não calcula valor médio. É muito subjetivo falar que é um valor médio. Isso vai dar divergência no futuro. Nós calculamos aqui o valor, o custo de reprodução. Isso se chama custo de reprodução. Nós levantamos item a item o que tem que ser feito e calculamos o valor para a reconstrução de cada item. Não tem nada de cálculo de valor médio. Conforme descrito no item 5, cito, apuração de valores de reconstrução, apuramos a importância de R$ 127.901,37 como valor necessário para a realização do serviço de reconstrução do imóvel, tal qual suas características originais. É isso que tem que ser calculado, não tem cálculo de valor médio. Nós temos que calcular o valor real, o valor do custo de reprodução para repor aquele imóvel tal qual ele era.
O valor citado contempla materiais, mão de obra, BDI da empresa contratada para a realização do serviço e impostos. A gente apurou esse valor aqui, é um valor para que o segurado vá lá e execute o serviço contratando uma empresa. Agora, se a seguradora pagar esse valor e o segurado resolver não reformar o imóvel ou reformar por conta própria e não contratar uma empresa, isso não nos compete, né? A gente precisa só levantar esse valor aqui. Agora, depois que a seguradora pede a carta de quitação e o segurado assina e aceita, a seguradora não tem mais nada a ver com isso e paga e o caso acabou, né? Queira o senhor perito acrescentar qualquer informação complementar que considere importante para o perfeito esclarecimento da presente demanda e que não tenha sido objeto dos quesitos acima. Esse último quesito, né, que os advogados costumam colocar, quero que o senhor perito acrescentar qualquer informação complementar, isso é de praxe, todos colocam, tá? É importante que se coloque para que o perito também não diga que houve algum tipo de inobservância ou que se esqueceu de algo, então eles já colocam esse quesito, que é para não deixar por parte do perito qualquer tipo de omissão. Responde aqui, nada a acrescentar. Então nós vamos para as respostas dos quesitos elaborados pela ré. Quesitos elaborados pela ré, que é uma seguradora. Queira o senhor perito informar se a perícia foi prejudicada ante a realização de alguma reforma no local sinistrado. A perícia não foi prejudicada, pois o imóvel foi preservado após o sinistro, não havendo alterações físicas, tendo sido feitas apenas a remoção de escombros na parte dos fundos e limpeza de fuligem na parte da frente. Queira o senhor perito informar qual foi a causa do incêndio. Favor especificar. Aqui nós também respondemos que não estivemos na ocasião do sinistro. Esse sinistro aconteceu há anos e, além de não ser nossa função determinar a causa do sinistro, nós não estivemos no local dos fatos na ocasião, de forma que não podemos dar essa resposta. Transcrevemos aqui o que estava escrito no laudo do Corpo de Bombeiros, que está nos autos. Quer o senhor perito informar se o incêndio foi culposo ou doloso. Também isso não vem ao caso, mas respondemos, não temos elementos ou conhecimento de relatos para afirmarmos se o incêndio foi culposo ou doloso. Queira o senhor perito informar se houve danos estruturais ao prédio decorrentes exclusivamente do incêndio. Por favor, especificar. Exclusivamente foi até grifado nos quesitos, e eu vou sublinhar aqui, porque a gente tem que se ater aos danos ocasionados pelo incêndio. Se existiam danos pré-existentes, não são considerados na nossa apuração. Sim, a parte dos fundos atingida pelas chamas representa 57,17% da edificação, sendo que a área mais prejudicada, no entanto, é passível de reconstrução. Já a parte frontal atingida pela fuligem representa 42,83% da edificação, sendo passível de reparo simples. Queira o senhor perito informar a existência de danos pré-existentes no incêndio, por favor verificar. Observamos manchas em revestimentos cerâmicos. Então aqui nós temos indícios que nós vemos nas fotos a seguir. Nós temos indícios de que haviam danos pré-existentes no imóvel, nós vamos mostrar. Queira o senhor perito informar se há danos prediais impossibilitados de reparos, por favor especificar. Não. O imóvel é perfeitamente passível de reconstrução nas partes dos fundos e reparo simples na parte frontal, cujas especificações de serviços estão no item 5. Queira o senhor perito estimar o valor dos reparos necessários no imóvel. Então, no item 5 nós calculamos aquela planilha orçamentária e aqui nós colocamos que acrescentamos ao valor os valores do BDI e impostos. Queira o senhor perito estimar o valor dos reparos nos imóveis atingidos. Não houve comparecimento de representante do autor na ocasião de vistoria, de forma que não houve manifestação alguma em relação a imóveis pertencentes a terceiros. Nós simplesmente não vistoriamos imóveis pertencentes a terceiros, porque nos autos não havia reclamação
não haviam representantes de terceiros na ocasião da vistoria, e nós não vamos, durante as diligências, bater na porta dos vizinhos para perguntar se eles têm problemas, né? Porque vocês já sabem o que aconteceria, né? Protesta pela formulação de quesitos suplementares, caso sejam necessários. Aqui é uma outra linguagem para dizer para o perito apresentar informações complementares se achar necessário. Respondidos os quesitos, voltando aqui aos quesitos, os quesitos eles são colocados pelas partes nos autos e nós lemos os quesitos na ocasião da vistoria apenas para dar uma repassada para ver se não houve qualquer tipo de esquecimento. Não cabe a nós responder quesitos perante as partes na ocasião da vistoria. Toda a informação que o perito passa adiante, ela é feita por escrito e nos autos. Então nós não temos que responder quesitos em frente às partes. Não temos que nos prestar a isso. E isso, além de tomar muito tempo, só iria ocasionar transtornos para o perito, porque vai ocasionar aí uma abertura de diálogo e de conflito entre as partes, e não é o nosso objetivo. Anexo 2, croquis do imóvel. Então, nessa ocasião, eu elaborei o croquis, tirei as medidas, de forma que depois eu pude fazer no AutoCAD esse croquis, tá vendo? Então, nós temos a garagem, sanitário e área de lazer. Então, essa região que eu estou mostrando foi a região remanescente, que ficou intacta. É a região do fundo, que seria sala, sanitário, cozinha, dormitórios. Isso foi a região mais atingida. Depois nós temos o anexo 3, que é o relatório fotográfico. Você vê que a parte frontal do imóvel, para quem vê assim, nem parece que houve incêndio. Tudo limpo, né? Provavelmente estão utilizando essa parte para lazer. Tá vendo? Essa parte remanescente. Isso já comprova de que o imóvel não foi completamente prejudicado. Nós temos aqui divergências de tonalidades aqui de piso. Isso aqui não tem nada a ver com incêndio, isso aqui são problemas pré-existentes. Essas manchas também no piso são problemas pré-existentes. Aqui essa fuligem, nesse revestimento em pedra, elas fazem parte do sinistro. Essa fuligem na face inferior do telhado faz parte do sinistro. Ainda estamos na parte remanescente. Parte remanescente, vocês veem que tem trincas aqui, ó. Isso aqui são trincas pré-existentes, aqui não tem nada a ver com sinistro, ó. Revestimento cerâmico trincado, né? Isso aqui não tem relação com sinistro. Aqui nós temos algumas fotos para ilustrar como eram as instalações, isso aqui na parte frontal. Essas manchas no revestimento de parede são manchas também que não tem nenhuma relação com o sinistro. Isso está junto à divisa lateral direita, na parte frontal do imóvel, não tem relação nenhuma com o sinistro. Aí nós chegamos na parte sinistrada, tá vendo? Região da sala, o telhado, o madeiramento do telhado, a estrutura do telhado foi consumida pelo fogo. Os revestimentos internos, que eram em cerâmica, eles se destacaram, piso também, telhado consumido pelo fogo, revestimentos consumidos pelo fogo. Então aqui nós temos a situação do imóvel, que foi preservado, não houve alteração até que se fizesse a perícia. Isso foi importante porque nos possibilitou ver quais eram os tipos de acabamentos, de esquadrias, de instalações originais para que pudéssemos fazer nossa planilha orçamentária de uma maneira fiel ao original. Aqui nós vemos que tinha forro de PVC, tá vendo? E é isso aí, ó. Esse é o imóvel da forma que ele foi encontrado. Então, pessoal, o segurado havia recebido pouco mais de R$100.000
entrou com ação dizendo que aquele valor era insuficiente e pediu mais R$ 1 milhão de danos morais. Nós apuramos em 127 mil o valor do reparo, ou seja, no nosso entender, nós não fomos lá para julgar, mas fazendo uma análise, nós percebemos que o valor pago pela seguradora foi coerente sim. Agora não cabe a nós julgar, o laudo foi para o magistrado e as partes eventualmente irão se manifestar. Isso aí já não diz respeito ao perito. Caso haja algum tipo de contestação quanto ao laudo pericial, eu farei o esclarecimento dessas contestações. Caso não haja nenhum tipo de contestação, o laudo pericial será aceito, o juiz proferirá a sentença e a partir daí ele vai liberar o pagamento de honorários. Lembrando que esse caso eu havia cobrado R$ 8.500, no final, em função do autor ser beneficiário de justiça gratuita, eu acabei fazendo o laudo da mesma forma, mas em prejuízos superiores a R$ 100.000, existe aí uma deliberação de que o perito recebe um valor pouco acima de R$ 800. Então esse será o valor de honorários que eu receberei na finalização desse caso, tá bom? Assim como apresentei hoje esse caso real de perícia judicial relacionado a incêndio, nós apresentaremos outros casos reais em breve e também relacionados a pareceres técnicos, tudo bem? Muito obrigado a todos aí por prestigiarem os nossos canais e as nossas postagens e mandarem sugestões, dicas e também as divergências aí de opiniões também que são debatidas entre nós, né? Que isso é muito importante também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo prestígio, pelo carinho de todos aí, pelas participações que fazem nas redes e nos vemos no próximo vídeo.